A gente já tem aí uma crise econômica gritante aí, empresas fechando diariamente, milhões de desempregados. E aí você tem duas alternativas. Alternativa número 1 usa aquela, segue aquela, vou chamar de síndrome da avestruz. Enfia a cabeça, no buraco debaixo da terra e espera tudo passar. Ou você aproveita esse momento e aproveita no melhor dos sentidos. Aproveita porque é o momento da gente se reposicionar. É o momento para cada instituição mostrar por que veio. Para cada pessoa que tem um sonho de montar a sua instituição, poder realizar esse sonho. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Como vai ser a pandemia, a pós-pandemia para o terceiro setor? E aqui, gente, deixa eu colocar algo de uma maneira muito clara. É óbvio que a gente aqui vai fazer hoje um exercício de futurologia. Eu vou provocar vocês com alguns dados e vou provocar vocês com algumas, vamos dizer assim, visões que eu tenho, opiniões que eu tenho com relação a esse processo, e aí cada um vai ter que colocar pelo seu filtro e avaliar se faz sentido ou não na sua região, na sua cidade e para a sua instituição. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, vai deixando aí no chat, que ao longo da live eu vou estar respondendo para vocês ou interagindo com vocês, tá? Então, quando a gente fala de um processo de pós-pandemia, esse exercício de futurologia, a gente primeiro precisa falar de alguns fatos, né? Sobre fatos não há discussões, não é isso? Fato é fato. Então, a gente sabe que é fato que nós temos hoje no Brasil, eu não quero precisar números aqui, mas milhões de pessoas infectadas, né? A gente sabe que tem muito mais pessoas infectadas do que, na verdade, os dados oficiais mostram, né? Porque a gente testa muito pouco no Brasil. A gente sabe que tem mais de 120 mil mortos pelos dados oficiais e tudo mais. E aqui, obviamente, a gente precisa fazer uma reflexão e prestar os nossos sentimentos, né? Prestar uma certa, vamos dizer assim, uma certa homenagem a todos os parentes e amigos de pessoas que perderam alguém querido nesse momento de pandemia. Realmente é impressionante como que o mundo ficou de joelhos para esse vírus, né? Algo que a gente às vezes via em filme de Hollywood, e eu acredito que ninguém imaginava, supunha que num mundo tão moderno, né, de tanta tecnologia, século XXI, que a gente ia voltar como foi no início do século XX, né, lá em 1919, 1920, quando a gente teve a famosa gripe espanhola, né, que foi a última grande pandemia que matou milhões de pessoas naquela época. Então, isso é um fato. E hoje ou ontem saiu um dado também oficial, que também é outro fato, né? No segundo trimestre desse ano, né, que foi ali no epicentro da pandemia, da quarentena, a gente teve uma queda do PIB de 9%. Nos piores anos lá da crise de 2015, 2016, com o governo Dilma, a gente teve quedas do PIB em torno de 3,5%, 3,8% a cada ano. E aqui a gente caiu 9,7%, quase 10% num trimestre. Né? Isso significa empresas fechando,
milhões de pessoas desempregadas, e esse é o lado meio vazio do copo, né? E a gente tem que olhar também para o lado meio cheio do copo. O copo está pela metade, ele está meio cheio ou meio vazio? Sabe dessa frase? Sabe dessa analogia, ou, enfim, desse ditado? Então, o fato é o seguinte, um fato incontestável também é que, neste momento, e no pós-pandemia, de maneira muito intensa, eu arrisco dizer que nunca, ou raramente, para não dizer nunca, né, que é uma coisa tão absoluta, as pessoas precisaram tanto de nós. Então, assim, é importante a gente ter essa clareza. Quanto pior é o cenário do país, seja pela doença, seja pela crise econômica, seja por qualquer aspecto, mais importante é o seu trabalho social. Mais relevante é o trabalho do terceiro setor. Se você já está no terceiro setor ou se você quer entrar para o terceiro setor. Eu vejo muita gente que deseja entrar no terceiro setor, fazer parte desse nosso movimento, né, no social, e fica em cima do muro, por medo, por insegurança, e fica esperando aquele momento perfeito. Então, para você que está esperando esse momento perfeito, eu diria que hoje talvez seja o momento ideal para você fazer parte do terceiro setor. Sabe por quê? Porque a gente precisa de ajuda. Todo mundo que está aqui nessa live, que for assistir a gravação dessa live, que já está no terceiro setor, precisa de ajuda. Porque a gente vive nesse momento no terceiro setor, no nosso país, um momento de muita demanda por atenção, muita demanda por cuidado. E aí é muito importante que cada vez mais a gente tenha um terceiro setor mais forte, mais revigorado, um terceiro setor que realmente faça diferença nas vidas das pessoas. E eu acredito, sim, sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso e vou repetir aqui agora, que o terceiro setor tem um papel protagonista no nosso país. A gente precisa assumir essa posição e fincar essa bandeira. A gente precisa se orgulhar do trabalho social que cada um de nós fazemos. E aí não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade desse trabalho. É uma questão de fazer a diferença na vida das pessoas, de impacto. Então, se a gente vai falar em escala, a gente tem que falar do setor público, que, afinal de contas, é quem existe, né, no nosso país, é o que, né, que rege a Constituição Federal, que foi criado pela sociedade para nos representar e poder cumprir esse papel social, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social ou qualquer outra área. Mas o Estado a gente sabe que não dá conta. E eu não quero entrar aqui na discussão dos problemas que o Estado brasileiro tem, das ineficiências, dos problemas de corrupção, problemas de desvio. Eu estou no estado do Rio, né? Nosso governador, não é nosso, porque eu não votei nele, então ele, para mim, não me representa, mas tudo bem, é o governador eleito democraticamente no estado do Rio, foi afastado do cargo pelo Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, por suspeita de crimes, né, de corrupção mesmo, desvio de dinheiro da saúde, no momento de pandemia, no momento que está tanta gente morrendo. E eu sei que teve confusão com relação a isso, operações, né, em Belém do Pará, lá no Pará, teve em Manaus, teve em Brasília, teve em tanto lugar. O fato é que é um momento... Gente, pode ser o grande momento do terceiro setor se reposicionar junto à opinião pública, junto à sociedade. A gente tem que ter clareza que o terceiro setor fez assim, ó, a gente veio numa peraí que a câmera aqui eu estou do lado contrário. A gente veio numa ascendente, o terceiro setor veio crescendo em importância
em significância junto à sociedade. De repente ele deu... Opa, peraí. Ele veio... Ih, caramba. Sem... como é que fala? Sem coordenação motora nenhuma, né? Mas, enfim, eu quero dizer que a gente fez assim uma parábola. O terceiro setor teve um ápice, talvez lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, aonde o terceiro setor tinha um alto grau de confiança da sociedade, e quando você tem confiança das pessoas, é muito mais fácil ou muito mais simples para você conseguir manter a sua instituição, porque você pede o apoio vem. E aí, gente, houve um problema sério, na minha opinião, com relação ao terceiro setor. A gente acabou se aproximando muito do setor público. Infelizmente, eu tenho que falar, não quer dizer que é tudo... Não quero generalizar, mas é fato. Aqui no estado do Rio, por exemplo, teve CPI das ONGs, teve escândalo para todo lado. Agora mesmo, com essa questão aí do governador do estado, tem uma organização social envolvida. Por quê? Porque na lei de licitação 8666, que é uma legislação que rege, né, o processo licitatório junto ao poder público, você tem vamos dizer assim, tem um capítulo dessa legislação que trata da dispensa de licitação. E essa foi um artigo que foi colocado, eu acho que na época era com uma boa intenção, aonde a instituição que tem notório saber numa determinada área podia assinar um convênio com o poder público e ajudar o poder público nas suas demandas infinitas de serviço através de um convênio. Só que como isso era feito através de dispensa de licitação, né, era feito como se fosse um laudo, né, da própria Procuradoria-Geral do município, por exemplo, né, atestando que aquela instituição era de utilidade pública municipal, tinha alguns certificados, tinha um notório saber naquela área, e aí você não precisava fazer um edital para disputa, né, para concorrência, e aí você começava a fazer um jogo de cartas marcadas. E muito político foi criando instituição, é fato. Eu conheço muito vereador, pessoas ligadas a determinados partidos, e aí não é de esquerda, de direita, não é esse aqui não é o nosso ambiente. Esse não é o ambiente para a gente discutir isso, mas a gente teve um ápice. Opa, peraí, olha eu de novo. A gente teve um ápice e aí teve uma queda na nossa relevância, na relevância do terceiro setor junto à opinião pública, entendeu? Junto à sociedade. E aí a gente agora tem uma oportunidade de reverter esse quadro, de voltar a fazer a curva subir. Oh, peraí. A curva subir. Por quê? Porque é um momento em que a gente ativa na população o gatilho emocional da solidariedade, da empatia. Tá? Eu estou usando aqui só tendo uma licença poética aqui com vocês, mas é como se fosse um gatilho emocional da empatia, da solidariedade. Sabe quando isso acontece? Quando acontece alguma tragédia. Seja uma tragédia ambiental, como foi Brumadinho, como vários outros que houveram, seja uma tragédia, um desastre natural, tsunami, maremoto, terremoto, incêndio, como nesse momento, onde existe uma tragédia de saúde pública. E num país tão desigual como o Brasil, a gente fica com a impressão de que... Como é que nós vamos conseguir, Alexandre, apoio no momento que está todo mundo sem dinheiro? Não se engane, nós somos um país que os 5 homens ou mulheres mais ricas, né, desse país têm um patrimônio equivalente ao de 100 milhões de brasileiros. Nós estamos num dos países com a pior distribuição de renda do mundo. Então, não tenha dúvida de que existe, sim, muito recurso disponível, seja de empresas, fundações, organismos nacionais, internacionais, federações, enfim, existe muito recurso, só que aqui tem um problema que é um ponto cego para muita instituição, e eu bato nessa tecla, e vou bater hoje de novo. A gente tem muita dificuldade. Quem hoje é pequeno,
quem hoje é uma microinstituição, uma pequena instituição, uma média instituição ou uma instituição muito nova, tem dificuldade de acessar esses recursos. Para você ter uma noção, no primeiro semestre desse ano, dados que eu coletei num grande veículo de imprensa agora na internet, antes da live, segundo esse grande veículo, que, enfim, trouxe essa informação, se não me falha a memória, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, só no primeiro semestre do ano de 2020 foram doados mais de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Foram 320 mil doadores, num país que tem 220, 40, toda hora fala um número. Eu vou chutar aqui que é 240 milhões de habitantes. Eu não sei quanto é, mas é mais de 200 milhões de habitantes. Então, em mais de 200 milhões de habitantes, a gente teve aí um pouco mais de 0,01% que doou 5 bilhões entre empresas e pessoas físicas e jurídicas. E aí, o que acontece? Alexandre, como é que faz para eu acessar esses recursos, essa montanha de dinheiro que está sendo doado? Gente, a pergunta aqui é o seguinte: você é Coca-Cola ou você é tubaína? Vou repetir. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: você é Coca-Cola ou você é tubaína? Nada contra as tubaínas. Na verdade, a gente tem... Eu já tomei muito tubaína, mas o fato é... Me dá só um segundo aqui, gente. Espera aí que o Matheus chegou aqui fazendo zoeira. Matheus, por favor, estou na live, já te falei isso. Muito obrigado. Você quer vir aqui dar um abraço pro pessoal, dar um oi? Mas o Matheus está brincando com o amiguinho, fica aqui uma zoeira e vai atrapalhar a nossa live. Desculpa aí, gente. Mas vamos lá, até me perdi aqui, né? Você é Coca-Cola ou você é tubaína? E esse aí é um ponto fundamental para você entender por que as grandes doações vão para grandes organizações. Porque como a gente hoje das grandes dores do terceiro setor, ou de quem vai querer doar para o terceiro setor, é a questão da confiança, da transparência, é muito mais fácil para quem quer doar, para uma grande empresa que quer doar para a Unicef, doar para a Unesco, doar para o Instituto Ayrton Senna, doar para a Cruz Vermelha Internacional, doar para a PAI, doar para, doar para quem já tem uma tradição, para quem é uma instituição, vamos dizer assim, de renome. E aí a gente tem que entender que quando você está num determinado momento da sua jornada, você está começando uma instituição, ou você você é uma instituição pequena, teve momentos bons e momentos ruins na sua jornada, é difícil captar essas doações. Por isso que eu falo que a nova era do terceiro setor não é de captar doação, captar recursos, mas de gerar recursos. E eu tenho dito que o melhor caminho para isso é você trabalhar com o protocolo da generosidade. É dando que se recebe. Nessa nova era do terceiro setor, lembra disso, gente. Você não precisa mais só gerar valor para o seu beneficiário final. Para as crianças e adolescentes, para as pessoas com deficiência, para os idosos, enfim, para os animais. Você precisa gerar valor também para os seus apoiadores. Você precisa gerar uma percepção de valor. E esse é o nosso desafio. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando gerar valor para vocês. Tem várias pessoas que estão aqui na chat aqui comigo hoje. Por exemplo, o Valdênio estava aí, não sei se ainda está. O Farney está aí. A Ana Ribeiro. A Terezinha. A Graça. São alunos da RNA, da Rede Nacional de Aprendizagem. Então, é um processo de entrega, é dando que se recebe. Você precisa conseguir enxergar, conseguir entender que você precisa agregar valor para quem você... Você precisa agregar valor
também para quem você quer buscar apoio. E eu posso dar alguns exemplos. Quando você faz, e você já pode estar fazendo isso, eu quero ouvir aí de vocês aí no chat. Quem aí hoje faz bingo, rifa, quermesse, bazar, feijoada solidária, eventos solidários, quem aí, para manter a sua instituição, usa esse artifício de fazer esse tipo de evento? Rifa, bazar, bingo, quermesse, sei lá, feijoada solidária, evento solidário. Quem aí usa esse tipo de artifício? Fala para mim aí no chat, para a gente poder começar a desvendar essa nova era do terceiro setor. Porque quando você consegue gerar valor para o seu apoiador também, fica muito mais fácil e mais sustentável para você conseguir receber apoio. Seja apoio financeiro, seja apoio de trabalho voluntário, apoio material, parcerias e tantos mais. Então vamos lá, gente. Quem aí, a Terezinha falou que faz, a Ana Ribeiro falou que é verdade. Quem aí que usa esse artifício de fazer eventos, fazer... sabe o que acontece? O que acontece nisso aí, que eu costumo dizer? É algo intuitivo, a gente faz sem fazer, sem decifrar isso. Tem que decifrar esse código. E é o código da reciprocidade, é um gatilho mental da reciprocidade, é muito poderoso. Então, as pessoas, elas precisam, às vezes, de um motivo. Elas querem te ajudar, elas querem te apoiar, mas elas vão te apoiar 1, 2, 3 vezes, mas elas não vão te apoiar por 5 anos, todos os meses te apoiando. Para você conseguir isso, você precisa continuamente gerar valor. Simples assim. Então, eu costumo dizer, né, gente, eu vou fechar essa parte desse tema, fechar esse parênteses, com esse exemplo que eu gosto de dar. Vamos lembrar sempre, gente, o padre ou o pastor não cobre ingresso para você ir na missa ou no culto. Ele te convida para um evento que tem música, um evento que tem palestra, que tem a palavra, um evento que tem orientação espiritual, um evento que tem acolhimento, pertencimento, comunidade. Primeiro ele dá muito valor, primeiro ele integra, você se sente fazendo parte de algo, você se sente acolhido. E depois ele pede o apoio. Depois ele passa o ofertório. Não é verdade? Como é que você pode fazer? E não estou falando aqui para você fazer culto ou missa, não. Mas eu posso citar alguns exemplos simples para você perceber o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma instituição, um asilo de idosos, né? Óbvio que asilo é para idosos, né, gente? Desculpa aí a redundância aí. Mas vamos lá. O exemplo que eu quero dar, por exemplo, de um asilo. Um asilo que os idosos moram lá. E aí o asilo precisa ter uma cozinha, né, adequada para atender esses moradores, né? Eu não sei como é que são os termos técnicos aí da área, né, de idosos, mas estou querendo dar um exemplo. E aí você tem uma nutricionista. A maior parte das instituições de idosos tem nutricionistas. Eu não sei nem, eu acho até que é obrigatório por lei, mas não tenho certeza. E essa nutricionista vai fazer todo um planejamento em questões nutricionais, o que pode, o que não pode, para os idosos. E aí, gente, olha só, a gente vive cada vez mais, né, mais tempo, né? O brasileiro, graças a Deus, a gente tem vivido muito mais anos. E é cada vez mais comum as famílias terem idosos, às vezes acamados em casa. Eu estou vivendo uma situação dessa nesse momento. A minha sogra, ela teve, infelizmente, um AVC, ela tem 84 anos, e ela está se recuperando. Ela está ainda internada, está no CTI, a gente está orando por ela todo dia, e ela, graças a Deus, está melhorando. E tudo leva a crer, né, se Deus quiser, que em breve ela vai estar indo para casa. Provavelmente ela vai para casa de algum dos filhos. E aí, olha só que interessante.
uma das demandas que as famílias vão ter é com cuidado com esse idoso. Com cuidado desse idoso acamado, às vezes, com relação à higiene, com relação à fisioterapia, etc. e tal, e com a relação à alimentação. Aí eu te pergunto, será que um asilo que tem esse tipo de estrutura não conseguiria começar a servir, fazer refeições, delivery de refeições para idosos em determinadas situações? Idosos que às vezes têm diabetes, idosos que têm pressão alta, idosos que têm algum tipo de comorbidade. Imagina que famílias da sua região, da sua cidade, que precisam, né, cuidar da alimentação desse idoso, e é mais uma tarefa para a dona de casa, para a mulher, para a família, enfim. Falei mulher, não sei porquê, né? Mas para a família que tem que planejar isso, que trabalhar isso, correr atrás de ingredientes, de fazer receitas e aquela coisa toda. Você pode ter um delivery no iFood, segmentado, especializado para idosos. Você pode divulgar isso nas suas redes sociais. E aí, olha só que interessante. A pessoa cuida do seu idoso em casa e ajuda a instituição. Será que a pessoa que estaria comprando essa refeição estaria disposta a pagar um pouco mais? Porque é uma alimentação, né, uma refeição, né, que foi balanceada por uma nutricionista, uma refeição que foi feita pensando nas comorbidades do idoso em questão. E mais importante, com a compra dessa refeição vai estar ajudando também o asilo? Eu não sei, mas eu compraria. Isso eu estou dando um exemplo. Poderia dar exemplo de pessoas com deficiências, crianças, animais, e vou dar o nosso exemplo aqui. O nosso exemplo, a gente trabalha aqui, basicamente, principalmente, com o programa Jovem Aprendiz. Então, para aquelas instituições que estão aí hoje, ou pessoas que querem montar uma instituição, gente, olha só, o programa Jovem Aprendiz é um programa que usa de maneira muito intensa o protocolo da generosidade. Por quê? Porque a gente gera muito valor para o jovem, que a gente qualifica, que a gente acompanha, que a gente insere no mercado de trabalho, que recebe salário, benefícios, encargos sociais, enfim, toda aquela coisa, férias, 13º. A gente gera valor para as empresas que precisam cumprir essa sua cota, essa sua obrigação legal. E por que eu costumo chamar o Jovem Aprendiz uma pedra preciosa no financiamento de instituições? Porque além de usar de maneira muito intensa o protocolo da generosidade, o programa Jovem Aprendiz tem o peso do Estado brasileiro fiscalizando as empresas, obrigando as empresas a apoiar. E a empresa, às vezes, começa meio relutante, mas em pouco tempo ela viu que é um ganha-ganha, porque o jovem passa 70% do programa, da carga horária do programa, 70% do tempo, o jovem está dentro da empresa, fazendo as suas atividades práticas, o jovem aprende fazendo. Enfim. Então, gente, a grande questão aqui, o ponto fundamental desse nosso bate-papo, dessa nossa live, é se você vai olhar para esse copo meio cheio ou meio vazio. A pandemia deixou o mundo de joelhos. São milhões de infectados, centenas de milhares de pessoas que faleceram nesse processo, pessoas que estão morrendo todo dia, isso é muito doído, muito doloroso. A gente já tem aí uma crise econômica gritante aí, empresas fechando diariamente, milhões de desempregados. E aí você tem duas alternativas. Alternativa número 1 usa aquela, segue aquela, vou chamar de síndrome da avestruz. Enfia a cabeça, né, no buraco debaixo da terra e espera tudo passar. Ou você aproveita esse momento e aproveita no melhor dos sentidos. Aproveita porque é o momento da gente se reposicionar.
É um momento para cada instituição mostrar por que veio. Para cada pessoa que tem um sonho de montar a sua instituição, poder realizar esse sonho. Porque, eu vou dizer que nunca, tá, gente? Eu vou ser ousada a dizer que nunca, antes, o povo brasileiro, a sociedade, precisou tanto de nós. Seja para atender crianças e adolescentes, seja para atender idosos, seja para atender pessoas com deficiência, seja para atender qualquer segmento que você atenda. Por quê? Porque é num momento de dificuldade, é um momento de crise, é um momento de dor que a gente tem que estar lá. Eu costumo dizer, não chamo vocês de heróis da resistência? Gente, quem está no terceiro setor tem que estar para esse tipo de situação, para esse tipo de crise. Você quer ver um negócio? Vou contar uma história para vocês. Vocês sabem que eu venho do Viva Rio, né? São 18 anos trabalhando no Viva Rio, né? Não, 18? 16? Sei lá. Muito tempo trabalhando no Viva Rio, antes até eu montar a Viva Lagos. Mas no Viva Rio tem uma história que eu tenho muito orgulho de contar, que foi o trabalho que o Viva Rio foi fazer no Haiti. Lá em 2005, se não me falha a memória, 2004, 2005, por aí, o governo brasileiro foi chamado, né, pela ONU para liderar a Força de Paz lá no Haiti. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. E o Viva Rio, logo depois, um ano depois, sei lá quanto tempo depois, o Itamaraty, que era quem liderava isso junto com o Ministério da Defesa, convidou o Viva Rio, e a ONU também foi convidar o Viva Rio para fazer parte desse esforço multinacional, multilateral, não sei como é que fala, mas esse esforço de tantos países do mundo que se uniram para preservar a população que estava sendo dizimado lá com a guerra civil que estava acontecendo lá dentro. E o Viva Rio ficou 10 anos, até hoje tem uma unidade do Viva Rio lá no Haiti, mas de maneira muito intensa trabalhando. E lembra do terremoto do Haiti? Que de um dia para o outro morreram centenas de milhares de pessoas? O Viva Rio estava lá. Vários amigos meus de instituição estavam lá. Minha mãe aderiu a esse trabalho junto com o Viva Rio e durante, eu não lembro, acho que foram 5 anos, ou 4 anos, ou coisa do tipo, ela ficou indo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses para o Haiti, para fazer um trabalho lá com crianças e adolescentes ligado à parte cultural e artística. Enfim. E aí, sabe o que acontece? Interessante. É na hora que a chapa está mais quente que a gente tem que mostrar para o que nós viemos, por que nós viemos, por que você está no terceiro setor ou por que você quer entrar no terceiro setor. Não é quando está céu de brigadeiro, mar de almirante, não é nesse momento que está tudo indo bem, pleno emprego, entendeu? Aí é mole. Aí eu vou chamar da ONG Nutella. Quem está no terceiro setor, que é raiz, que tem uma relação visceral com esse setor, tem que estar nessa hora. E envolve riscos. Não tenham dúvida que envolve riscos. Trabalhar com o social, gente, envolve, acima de tudo, muito amor. E aí você tem que fazer essa pergunta. Você quer entrar no terceiro setor? Então você tem essa capacidade de se doar nesse ponto? Até esse ponto? Porque, com certeza, eu vou de mais uma vez ser ousado de afirmar, nunca antes o nosso país precisou tanto de nós. Se você está gostando dessa live, senta o dedo nesse like aí, para o YouTube poder espalhar mais essa mensagem, para poder o YouTube mandar para mais gente. Compartilha com pessoas que, assim como você, né, pode agregar algum valor esse tipo de conteúdo. Hoje é um conteúdo um pouco mais emocional, a gente está num momento muito emotivo aqui, por conta de tudo que está acontecendo no nosso país, tudo que está acontecendo no mundo, mas é um momento que a gente precisa se unir, quanto mais, né, esse é o momento que a gente precisa mais se unir, não é verdade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui
nos comentários. Vamos lá, gente. Olha só que legal. A Auri Luiz falou que usa, e nesse momento fizemos feijoada em sistema drive-thru. Né? Drive-thru, olha que coisa, que sofisticação. Isso Auri Luiz, queria te dar os parabéns aqui, parabéns para a sua instituição. Tá? Isso que é inovação. Isso é inovação. Isso é pensar fora da caixa, isso é usar criatividade. É muito fácil jogar a toalha e desistir. A Eliane faz bazar. A Rita tem falado que está fazendo essas atividades. O Valdênio falou que não faz esse tipo de evento, mas faz cursos, palestras. Mas isso aí também é uma forma, né, Valdênio? A Ana Ribeiro faz bazares e almoços beneficentes. Muito legal, gente. Aí, Cristiane Misa, coordena uma OSC, trabalha com jovem aprendiz. Que legal. 90% dos jovens finalizam o contrato e continuam na empresa. Que bom, Cristiane. Eu também trabalho com jovem aprendiz aqui há quase 15 anos. Da onde você fala, Cristiane? Fala para mim. A Eliette trabalha com jovens aprendiz e criança. Eliede. Conta para mim, Ediel, da onde você fala? Onde você está me vendo? Que legal. Muito bom, parabéns. Então, gente, deixa eu fazer um convite. Quem que tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat. Quem que está aí no chat que ainda não está no terceiro setor? Ou quem está no chat conhece alguém, tem algum parente, algum amigo que sonha, que quer começar uma instituição? Esse é o momento que a gente precisa renovar o nosso terceiro setor. A gente precisa trazer, eu costumo dizer, é uma frase de um finado amigo meu, a gente precisa de mais gente boa, gente do bem no terceiro setor para a gente tentar equilibrar o jogo. Então vamos lá. Quem que está aí no chat, quem que está aqui ao vivo comigo, que ainda não é do terceiro setor, ainda não atua numa instituição, mas quer montar uma, quer começar uma ONG do zero? Fala para mim aqui. Ou se você já está, quem que hoje você conhece? Você conhece alguém, algum parente, algum amigo, algum conhecido, não sei, que quer, que já te disse, que sonha, que quer montar, começar uma instituição? A Joquebed falou que ela quer. Muito bom, Joquebed. Quem mais aí que está na live que deseja? Ou quem que conhece? A Cristiane é de Araxá, Minas Gerais. Muito bom, Cristiane. Parabéns, parabéns. Eu estou em Macaé, interior do estado do Rio de Janeiro. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa, mandar um recado aqui para vocês todos, e em especial para quem quer começar uma ONG do zero. É o seguinte, na próxima quinta-feira, ou quer legalizar um projeto social, né? Por exemplo, a Joquebed tem um projeto Os Amigos da Rua, mas quer legalizar, né? Sonha em legalizar. Então, olha só, hoje é terça. Depois de amanhã, a RNA, Rede Nacional de Aprendizagem, nós vamos estar fazendo o webinário Como Começar a Sua ONG do Zero. Eu acredito que esse é um ótimo momento da gente estar trazendo mais pessoas para o terceiro setor, para fortalecer essa nossa tribo, essa nossa comunidade. É sempre um prazer enorme encontrar com vocês, tá? A gente vai estar mantendo aí uma frequência de todas, pelo menos, todas terças e quintas, a gente está aqui se encontrando nesse nosso cantinho da internet, nesse mesmo bate-canal, tá? Para a gente estar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, para a gente poder estar nos unindo cada vez mais, tá bom? Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Na quinta-feira a gente se vê novamente. Fica com Deus
E vamos junto.